videoaula feita somente por você. Questões inéditas, crime totalmente diferente. Crime social. Levante e vai. Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com a nossa parte 2 do nossa reta final, focado aí na PMCE, Polícia Militar do Estado do Ceará. Seja muito bem-vindo, obrigado aí por estar assistindo e vamos lá, vou fazer o possível aqui com essa sequência de vídeos aí para que você possa gabaritar, acertar as questões aí. Como eu falei para vocês, vou fazendo vídeos aqui e vou postando. Pode ser que eu poste 2 num dia, 1 no outro, mas eu vou fazendo um monte de vídeo aí até o dia que antecede a sua prova. Tudo bem? Vamos lá, vou tentar ajudar você aí a acertar as questões. E de novo, eu vou focar bastante conteúdo, tá? Por enquanto a parte 1 e a parte 2 é só segurança pública e criminologia, mas daqui a pouco eu vou fazer vídeos, vou colocar para você aqui no canal, direito penal, processual penal, outros conteúdos, direito constitucional e por aí vai. Vou tentar te ajudar o máximo que eu consigo dentro dos conteúdos que eu ministro, tudo bem? E em contrapartida eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, apertar o sininho, comentar, compartilhar, aquela coisa toda que você já sabe, está careca de saber, para que a gente possa ter esse canal aqui crescendo e alcançando e ajudando o maior número de pessoas aqui referente aos outros concursos. Lógico, assim que terminar aqui o concurso da PM do Ceará, eu vou focar em outros conteúdos, outros concursos, vamos lá, sempre tentando ajudar aí. Além disso, também está aparecendo aqui embaixo para você o nosso Instagram. Quiser seguir, fica à vontade. Pode mandar dúvida, questionamentos, sugestões, críticas e etc. Fica à disposição. Pode ir lá que eu respondo todo mundo aí sempre que possível. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola, meu querido. Então, feito isso aí, vamos já dar continuidade. Vou soltar aquela nossa vinhetinha Levanta e Vai. E na sequência a gente já volta com os slides. Vai lá! Tá aí, pessoal. Vamos começar aí. Tá a nossa telinha que foi chamativa, é o thumbnails, né? Vamos então aí começar a nosso conteúdo. Deixa eu só colocar aqui. Beleza. Querido, seguinte. Deixa eu já trocar ideia com você, porque você fala assim, professor, peraí, esse conteúdo aí não tem lá em criminologia. Teorias macrosociológicas não tem no meu edital. Pode ler lá e vou dizer para você, realmente não está expresso esse tema aqui. Mas ele está incluído em vários subtemas. Na verdade, cada tema lá eu consigo encaixar algo dessas teorias macrosociológicas. E você viu que no vídeo 1 eu falei das cifras quando eu falei de criminologia. Por quê? Porque também está implícito. E pessoal, essa aqui foi o segundo questionamento que eu mais recebi pelo pessoal, pelo Instagram. O pessoal, professor, tô vendo nos outros cursinhos, nos simulados, o pessoal cobrando essa ideia aqui de teorias sociológicas, escola de Chicago, teorias do consenso. Que diabo que é isso? Porque quando eu fiz o curso aqui para vocês, eu montei, tá tudo disponível aqui para vocês, aqui embaixo na descrição. Eu acabei não tocando nesse assunto. Por quê? Porque não estava expresso. E eu fiz o curso batendo somente os pontos expressos do edital. E agora, nessa reta final, a gente aprofunda um pouquinho. A gente vai naqueles temas implícitos. Esse daqui é um desses temas implícitos, tudo bem? Então, se você tem feito simulados aí, nos cursinhos preparatórios aí, você viu que tem muita cobrança desse conteúdo aqui. E o pessoal me mandava print, ainda me manda, né? Print, professor, isso cai, tá certo. E eu respondia a todo mundo, pessoal, cai sim, tá implícito, pode cair. Não significa que não vai cair ou que vai cair. Mas tem um C. Por quê? Porque tá implícito dentro do conteúdo. E a gente, como é a primeira vez que essa banca está fazendo esse concurso de vocês, está cobrando criminologia pela primeira vez no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, então é meio novidade para a gente. A gente tem que se cercar de tudo que é possível. Show de bola? Eu montei aqui um mega resumão para você. Preciso que você pegue sua caneta aí. Vamos fazer esse conteúdo para que você
consiga acertar. Beleza? Vamos lá então. Agora que eu já expliquei para você o que é esse tema, né? Agora vamos entender como é que ele pode cair, como é que ele vem disfarçado, digamos assim. Queridos, olha aqui, ó. Quando a gente fala das teorias macrosociológicas, pode aparecer com outros nomes, teorias sociológicas, etc. Mas enfim, se cair algo nesse sentido aqui, você não vai errar depois desse... Opa, volta aqui. Depois desse nosso reta final aqui. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Senhores, quando a gente fala de teoria macrosociológica, ela se subdivide em duas. Na teoria do consenso e na teoria do conflito. Então, anota aí. Falou em teorias sociológicas, teorias macrosociológicas, ela se divide em duas. Teoria do consenso e teoria do conflito. Cada uma dessas teorias vai explicar a criminalidade dentro do seu contexto. Então, nós temos duas teorias. Cada uma vai explicar a criminalidade, por que o crime acontece dentro do seu contexto, no qual é defendido por cada uma das teorias. Então vamos lá, teoria do consenso e teoria do conflito. Teoria do consenso, ela se divide nessas teorias aqui, ó. Escola de Chicago, teoria da associação diferencial, teoria da anomia, teoria da desorganização social, teoria da neutralização, teoria da subcultura delinquente. Já a teoria do conflito, ela se divide em Lembre-Abrouche e teoria crítica. O ruim daqui é que o Lembre-Abrouche se divide, não é que se divide, ela tem essas outros nomes, ou seja, esses sinônimos aqui, ó, tudo isso daqui é sinônimo de Lembre-Abrouche. E as bancas costumam, quando cobram esse tema, cobram forte isso daqui. Eles cobram esses sinônimos aqui e cobram muito. Beleza? Mas vamos lá. Para cobrar muito forte essa parte de teoria aqui do consenso e conflito, normalmente eu venho acompanhando os concursos de forma geral aí, eles colocam esse tópico expressamente no edital. Então eles colocam assim, ó, teoria do consenso. Aí ele coloca todas essas listas aqui. Teoria do conflito, então às vezes coloca essas daqui. Aí sim a pancada vem grande. Aí eles vão cobrar detalhe do detalhe, eles vão aprofundar. Como não está expresso no seu edital, nós vamos aqui bem superficial, gente. Não tem nem porque a banca aprofundar. Porque se ela quisesse aprofundar, ela teria colocado expressamente, gente. Entenda isso. Então você só precisa ter uma noção geral. Porque eles vão perguntar o básico do básico. Então vamos lá. Falou em teorias macrosociológicas, ela se divide em duas. Teoria do consenso e teoria do conflito. Quem está na teoria do consenso? Escola de Chicago, associação diferencial, teoria da anomia, teoria da desorganização social, teoria da neutralização e teoria da subcultura delinquente. Já no Lembre-Abrouche e teoria crítica estão na teoria do conflito, e o Lembre-Abrouche é chamada de etiquetamento, rotulação, interacionismo simbólico e reação social. Beleza? Tranquilo. Agora, rapidinho, vamos falar aqui, vou trabalhar com vocês nesse vídeo, nesse reta final, um pouco essa parte aqui, ó, do teoria do consenso. Porque a teoria do conflito, gente, é bem rapidinho, vou falar já para você aqui, se você quiser anotar. A teoria do conflito, ela vai trazer a ideia que a sociedade tem que existir uma pessoa que manda e uma que obedece. Ela vai se pautar nas ideias de Karl Marx, no socialismo, no comunismo. Então a teoria do conflito ela é radical ao extremo. O Lembre-Abrouche aqui vai trabalhar a ideia da rotulação, que é outro sinônimo, ou seja, quando a pessoa é etiquetada. Então, por exemplo, a pessoa foi presa. Aquela pessoa vai ser para sempre rotulada, etiquetada como criminoso. Então ela não consegue interagir e voltar para a sociedade. Então ela é dominada. A teoria crítica aqui, ela é basicamente a ideia de Karl Marx, do comunismo, do socialismo. Aqui a ideia realmente é bem mais apertada, a síntese, a ideia de dominantes e dominado. Aqui se defende que o capitalismo é a desgraça do mundo. Então, o mundo capitalista está fardado a uma desgraça, porque é uma grande bosta. Essa é a que diz a teoria crítica. Resumir, pessoal, em segundos aí, uma teoria gigantesca que
Se tivesse no edital expresso, a gente ia montar um monte de slides aprofundando isso, mas não precisa. Precisa que você tenha uma noção básica. Já aqui na teoria do consenso, eu vou falar de cada uma delas, porque aqui, muitas dessas teorias, por exemplo, a Escola de Chicago, vem de encontro com o tópico do seu edital. Então é importante você conhecer. Então você vai perceber que a teoria da anomia também vem de encontro com outros tópicos do seu edital, também de segurança pública, também de criminologia. Essa ideia da subcultura delinquente também vai de encontro com alguns tópicos do seu edital. Então aqui a gente vai um pouquinho a mais. Como a gente não fez aqui no conflito, a gente só deu um resumão. Agora vamos rapidinho aqui na teoria do consenso. Vem comigo, ó. Na teoria do consenso, a primeira situação, a primeira escola que a gente estuda é a Escola de Chicago. A Escola de Chicago, ela defendia, ela estudava a questão do crescimento urbanístico. Então ele falava, ó, enquanto aquela cidade cresce, aquela cidade crescendo, ela vai gerar criminalidade. E veja que quando eu falo de cidade, centro urbano, vai de encontro lá com o tópico de segurança pública, que fala de espaço público, centros urbanos. Por isso eu vou aprofundar um pouquinho. Então a Escola de Chicago vai trabalhar a ideia da urbanização, do crescimento da população. Então, se aquela cidade cresceu de forma exagerada, ou seja, de forma não esperada, portanto, não houve o quê? Não houve uma preparação, um procedimento que para aquela cidade, aquele centro urbano crescesse. E aí, com isso, gera a criminalidade. A ideia principal da Escola de Chicago é isso. Então ela vai dizer assim, ó, que a imigração, ou seja, o pessoal vindo de fora, pode falar migração ou imigração, porque no caso tem a imigração também, situação do pessoal que está chegando, pessoal que está dentro daquele estado, por exemplo, o Brasil, o pessoal sai de todos os estados e vão se centralizar em um único estado, ou o pessoal que vem de outros países para aquela localidade, e aí aquela cidade cresce. Então, a Escola de Chicago é uma cidade lá nos Estados Unidos que aconteceu isso. Chicago, inclusive, tem alguns filmes. Tem um filme chamado Os Intocáveis. Depois da prova, assiste esse filme, que é muito bom. Tem só os melhores atores aí, Kevin Costner, Al Pacino. Nossa, é muito bom, né? Mas enfim, o que acontece aqui? Chicago teve um crescimento assim acima do esperado. Eles não esperavam e com isso gerou criminalidade. Tudo bem? Então, se cai na sua prova que o fator de ter imigrações focando um único centro urbano gera criminalidade? Gera sim. Por quê? Porque há um crescimento daquela cidade. Show? Então você vê muito. Tem um outro filme também que eu gosto sempre que eu menciono aqui, citar, é a Cidade de Deus. Eu acredito aí que você tenha assistido a Cidade de Deus e você viu que logo no começo do Cidade de Deus, quando tem lá o trio Ternura, acho que é trio Ternura, né? O trio Esperança, agora não lembro. Os três rapazes lá que ficam cometendo roubo de gás, não é isso? A cidade ali está recebendo os moradores. E você vê que é cada casinha, uma do lado do outro, bem bonitinho, bem organizada, bem estruturada. Aí quando você vê o filme avançar para o futuro, você vê o quê? Um crescimento assim, ó, absurdo, todo mundo em cima de todo mundo, casa por cima de casa, a criminalidade dominando ali, o Estado não entra. Por quê? Porque houve um total crescimento ali. É o que defende a Escola de Chicago. Show de bola? Ficou claro? Beleza. Aí a Escola de Chicago, ela foi base para a criação de outras teorias aqui, ó. Teoria da organização social, teoria espacial, teoria das janelas quebradas e teoria da tolerância zero. Pessoal, a teoria da desorganização social é exatamente isso que eu acabei de vos dizer. O crescimento exagerado daquela comunidade, daquele centro, daquela cidade, e com isso gera a criminalidade. A teoria espacial é encabeçada por uns caras chamados Kahneman. Nessa teoria espacial, ele defende que para se proteger desse crescimento, dessa criminalidade que gera os centros urbanos, que gera as grandes cidades quando crescem de formas não esperada, ele diz que tem que haver uma urbanização, um projeto arquitetônico especial, ou seja,
construções. Aqui se defende a ideia da volta das construções medievais. Peraí, não entendi nada. Então ele diz assim, ó, quando você constrói prédios, condomínios fechados com portaria, isso reduz o crime, a criminalidade vai lá embaixo. E se você olhar na prática, você vai perceber que tem alguns bairros nobres que só tem condomínio fechado. Ali a criminalidade é bem reduzida. Por quê? Porque nos condomínios fechados é difícil o criminoso entrar, porque tem muros altos, tem segurança, tem portaria. O mesmo acontece com os prédios. É o que defende a teoria espacial. Tranquilo? Agora, essas duas teorias aqui eu acho interessante para a nossa prova. Por quê? Porque ela vai de encontro mais ainda com o nosso edital. Veja bem, a teoria das janelas quebradas é a teoria estudada na escola de Chicago do seguinte. Eu estou resumindo, gente, bem rápido aqui. Anota aí se você quiser, pausa o vídeo, enfim. Lá em 1940 e alguma coisa, se eu não me engano, foram colocados 2 veículos em 2 cidades lá nos Estados Unidos. Uma no Bronx e outra em Palo Alto, na Califórnia. 2 veículos. Qual que era a ideia? Um veículo, que era o Bronx, que estava no Bronx, era um bairro perigoso. O outro, que estava na Califórnia, em Palo Alto, era um bairro nobre. Então o índice de criminalidade era muito baixo. No Bronx era altíssimo. E qual que era o experimento? Colocaram os 2 carros, um em cada bairro. No Bronx, o carro não durou muito tempo. Já foi embora. Perdeu, Playboy. Beleza aqui. Aí já no Palo Alto, o carro ficou algum tempo lá. E eles perceberam que o carro não sumia, ou seja, não era roubado, não era depedrado, não era vandalizado e etc. E aí eles fizeram a aplicação dessa teoria da janela quebrada. Eles foram lá e quebraram o vidro do carro. E a partir do vidro quebrado é que o carro começou a ser depenado. Foi todo depenado, levaram as rodas e no final das contas virou até um ponto de tráfico. E aí eles diziam que essa teoria das janelas quebradas é o que vai gerar a criminalidade. Aí outros experimentos foram feitos, agora em prédios. Então se tinha um prédio totalmente bonito, construído, limpinho, cuidado, não tinha criminalidade. A partir do momento que se quebrou uma janela e deixou, aquilo gerou criminalidade, invasão do prédio, etc. Então a teoria das janelas quebradas, ou o nome em inglês The Broken Windows, acho que não vão cobrar o nome em inglês para vocês, The Broken Windows, acredito eu que não. Essa é a ideia da teoria das janelas quebradas. Política da tolerância zero. Política da tolerância zero, gente, foi aplicada lá em Nova York nos anos 80 pelo ex-prefeito Rudolph Giuliani. Nova York nos anos 80 era dominada pelo crime. Os índices de criminalidade batiam a casa dos 90%. Você saía na rua, acontecia crime. Era um absurdo. E Rudolph Giuliani prometeu que, se eleito prefeito de Nova York, ele iria reduzir essa criminalidade ao máximo que pudesse. Ou ele não seria chamado de Rudolph Giuliani. E aí ele ganha a eleição sobre essa promessa e ele aplica essa política de tolerância zero. O que é a política de tolerância zero? É o seguinte, não tem conversa, a lei vai ser aplicada, não quero saber. Então se você cometesse um delito lá em Nova York nos anos 80, o mínimo que fosse, você era preso, julgado e condenado. Então tinha todo um arcabouço jurídico trabalhando nesse sentido. Lógico, o sistema dos Estados Unidos é diferente da gente. Isso aqui, hoje no Brasil, não seria possível. A gente ia ter muitos entraves aí, mas a ideia era o seguinte, você andou na rua lá, fez uma pichação, estava algemado, preso, condenado. Ia ficar preso, meu irmão. Não tinha essa de liberdade, habeas corpus, não tinha. Era total direito penal do inimigo. Era direito penal na cabeça, meu amigo. Não tem conversa. Então, se você mijasse lá, a polícia te pegasse, você estava preso, velho. Tava preso e ia se lascar. Então, todo o sistema trabalhou nesse sentido. Com isso, o índice de criminalidade caiu e demais. Basicamente, ficou no chão o índice de criminalidade. Segundo relatos, você vê isso no YouTube também, diz que era uma cidade gostosa de se andar, bem segura, graças à política de tolerância zero. Então, tolerância zero é isso mesmo, tolerância zero. Zero para a criminalidade. Tá bom? Beleza, vamos adiantar aqui, que eu acabei me alongando um pouquinho nessas explicações, porque eu acho interessante. E aí nós temos a teoria da associação diferencial,
ou pode ser chamada de aprendizagem ou social learning. Aqui, meu amigo, ela foi feita, ela foi difundida por Edward Sutherland. Deixa eu sair da frente aqui, porque eu acabei, tô tampando uma parte aqui. E aqui, meu amigo, o que é essa teoria da associação diferencial? Aqui eles vão dizer que o crime não é cometido somente por pobre, hein? Isso aqui é importante. Eles negam a vinculação do crime à pobreza. O crime, ele é aprendido, por isso o nome aprendizagem ou associação diferencial, como qualquer outro comportamento. Então não é só pobre que comete crime, porque o rico, a pessoa culta, também aprende a ser criminosa. Essa é a ideia dele. E aí ele vai dizer assim, ó, que o crime não está vinculado apenas à pobreza, uma vez que não é praticado com exclusividade pelos seus integrantes. Ricos também praticam crime. Tanto que é Edward Sutherland que cunha a expressão white collar crime. White collar crime, ou seja, crime de colarinho branco, que a gente já estudou lá nas cifras. Olha aqui, ó, se cair na sua prova, quem foi que cunhou o nome? Edward Sutherland. E a gente já explicou que esse crime de colarinho branco é aqueles crimes cometidos pela elite. Então, senhores, teoria da associação diferencial, aprendizagem, social learning, vai dizer que não é só pobre que comete crime, rico também comete. E que o comportamento criminoso, ele é aprendido. E ele é aprendido aonde? Ele é aprendido no seio familiar, no círculo de amizade. Então, essa é a ideia dele. Muito boa essa teoria, bacana. Tá aí, copia, dá o print. Depois, anomia. O que significa anomia? Inclusive já foi cobrado em prova. O que é anomia? Anomia é a ausência de lei, é a falta de lei. E aí esse termo aqui foi trabalhado por Robert Merton e com base nos pensamentos de Emily Durkheim. Eu até coloquei aqui, anomia possui origem grega, significa ausência de lei, porque isso aqui já foi cobrado em prova. E o que diz anomia? O que diz essa teoria da anomia, meus amigos, para a questão de prova? Ele vai dizer que toda sociedade tem crime, que o crime é inerente da sociedade. Então, o crime faz parte da sociedade. Não tem como uma sociedade não ter crime. Porém, esse crime, ele tem que sempre existir no nível ali mais baixo. A partir do momento que ele ultrapassa um certo limite, aí ele não consegue mais ser tolerado. Então, a ideia da teoria da anomia é a falta de norma, a falta de lei, e diz o seguinte, que toda sociedade vai ter crimes, desde que esse crime seja tolerado. Então veja bem, numa sociedade sempre vai ter o furto, sempre vai ter aquela discussão gerando uma lesão corporal leve, uma calúnia, uma difamação. Isso faz parte do ser humano, faz parte de toda e qualquer sociedade esse tipo de acontecimento. O que não pode é fugir do nível de tolerância. Por exemplo, partindo para um latrocínio, aí a gente já tem saindo do nível tolerado. Essa é a ideia da teoria da anomia. Beleza? Ok. Depois nós temos a subcultura delinquente. Essa aqui já foi muito cobrada e ela é interessante. Primeiro, fundada por Albert Cohen, e ela se divide em subcultura e contracultura. Contracultura, pessoal, significa que eu vou contra a cultura padrão. Então, contracultura. Olha só, existe uma cultura e eu quero ir contra ela, eu vou contra aquela cultura. E aqui, se cair na prova, vai cair o movimento hippie dos anos 60. Se você nunca ouviu falar disso, mas os hippies nos anos 60 era dado como contracultura, porque eles queriam impor a cultura deles, eles não aceitavam a cultura que estava naquela época. Já a subcultura, que é o mais cobrado aqui, significa dizer, existe uma cultura, que eu vou até desenhar aqui para você, que isso aqui é muito importante, pessoal, muito cobrado. Existe aqui a cultura principal, vamos, por exemplo, aqui, ó, esse círculo é a cultura principal. É a cultura brasileira, digamos aí. E aqui dentro nós temos, ó, culturas menores. Essas culturas menores seriam a subcultura delinquente, ou seja, essas subculturas cometem crimes. Então eu vou te dar exemplo, que é inclusive exemplos de prova aqui, ó, que tá aqui, ó. Pichadores. Sabe o pessoal que faz pichação? Eles pertencem a uma subcultura, ou seja, uma cultura de pichadores, mas que comete esses delitos, porque pichar é crime. As gangues, por exemplo, também é outra subcultura. Então eles defendem a cultura própria deles. Aqui em São Paulo,
Antigamente tinha os carecas do ABCs, os skinhead eram subculturas, grupos de pessoas que não aceitavam, por exemplo, nordestinos aqui em São Paulo, eles não aceitavam, homossexuais, eles não aceitavam, eles agrediam. Se encontrasse alguém com essas características, negros, lá no centro da cidade, eles matavam na paulada. Nos anos 80, 90, era muito comum o jornal noticiar. Isso houve uma redução, mas ainda continua existindo. Então isso é uma subcultura. Aí no Ceará eu não sei quais são as subculturas clássicas, históricas. Se alguém souber, lógico, vocês sabem, são daí. Se quiser depois comentar aí para que a gente possa aprender com vocês, eu ficaria agradecido. Show de bola? Tranquilo? Beleza. Então isso aí é a subcultura delinquente. E aí, agora vamos falar um pouquinho de segurança pública, senão esse vídeo vai ficar muito gigante aqui. Vamos falar um pouquinho de instituições de segurança pública e do sistema prisional. Aqui é um tópico completamente lá previsto no seu edital. Aqui, o que eu preciso saber quando ele fala de segurança pública? Eu preciso analisar a segurança pública na Constituição Federal. E para analisar a segurança pública na Constituição, e eu acredito que vai ter uma questão da sua prova referente a isso, você tem que conhecer o artigo 144. Então são órgãos de segurança pública. A Polícia Federal tem que conhecer os órgãos de segurança pública. Aí nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Civil, as polícias militares e os bombeiros e a polícia penal no âmbito estadual, federal e distrital. Isso aqui você tem que conhecer. Ir para a prova da Polícia Militar do Estado de Ceará sem conhecer os órgãos de segurança pública, gente, é querer perder uma questão aí de segurança pública, beleza? Olha lá. E aí você tem que saber esse resuminho que eu montei aqui, que a PF, PRF, PFF, PP pertence à União. Já a PC, PM, Bombeiro e PP pertence ao Estado. Professor, mas esse PP, por que ele é da União e do Estado? Porque se você verificar aqui, ó, em azul, deixei em azulzinho aqui, ó, a Polícia Penal, ela tem no âmbito da União, dos Estados e do DF. É a única que está nas duas, tá? As demais não. E aí, no âmbito da União, nós temos a PF, PRF e PF, que irão exercer o policiamento preventivo. Mas somente a PF pode exercer a polícia investigativa. Show? Pessoal, tô indo um pouco rápido porque isso aqui tá lá na aula teórica. E aí eu fiquei, ó, com muita calma falando. Aqui é só para relembrar, é reta final, beleza? E, por último, nós temos aqui o âmbito estadual. A PC, que é investigativa. A PM, que é ostensiva. E o bombeiro, que é defesa civil. Gente, senhores, esse quadro aqui é mais do que certeza que nós teremos uma questão na prova. Anota, hein? Se você não conhecia ou se você não se lembrava. Depois, o que eu acho interessante, a PM, a Polícia Militar, sim, no qual você vai ingressar logo mais, ela é uma polícia ostensiva e trabalha a preservação da ordem pública. E o bombeiro faz aí as atividades de defesa civil, questão já batida de prova. O que você precisa lembrar? Que tanto a PM como o bombeiro é força auxiliar e reserva do Exército, e as duas se subordinam aos governadores. Isso aqui, ó, é questão mais batida do que tudo, hein? Tem que saber na pontinha da língua. Beleza, vamos falar rapidinho aqui para a gente poder finalizar o vídeo sobre a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, de acordo com o seu edital. Então nós vamos falar rapidinho do Sistema Único de Segurança, o SUB, tá aqui, ó, que é a lei. É uma lei que está aqui, eu coloco a lei para você. E essa lei cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O PSPDS. Cara, é tanta sigla chata, mas está dentro do seu edital isso aqui, pessoal. Você tem que saber. Bora lá. Queridos, são integrantes estratégicos do Sistema Único de Saúde. A União, o Estado, o DF, por intermédio dos poderes. Dos poderes executivos. Depois, o Conselho de Segurança Pública e a Defesa Social dos 3 entes federados. Então, queridos, eu aconselho você dar uma notada forte aqui. Ó. Aqui eu acho que pode ser. Ele pode perguntar quem faz parte do integrante estratégico do Sistema Único de Segurança Pública, os Conselhos de Segurança Pública. Além disso, deixa eu sair da frente aqui. Quem são integrantes do Sistema Único do Sistema Único de Segurança Pública, o SUP, né?
Mas aqui nós temos, ó, integrantes estratégico, atenção nisso. E aqui, integrantes operacionais. Quem põe a mão na massa. Aqui é quem faz estratégia. Então, se cair na prova quem é estratégico, é esses dois aqui. Esses dois aqui eles são operacionais. E tá aqui, eu coloquei a lista para você. Depois dá uma lida aí na lista, ó. Tá aí, a prova pode perguntar. Lembrando, não vai confundir órgão de segurança pública com integrantes operacionais do Sistema Único de Saúde. Deixa eu só voltar aqui para você, se você não entendeu a pegadinha que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer o seguinte, ó. Esses caras aqui é de acordo com a Constituição. São órgãos de segurança pública, beleza? Então esses caras que a gente já estudou, que você já decorou aí. Aqui nós estamos trabalhando os integrantes operacionais do Sistema Único de Saúde. Então tá aí, ó, depois dá uma lida, anota se precisar, mas é importante você conhecer. E normalmente aí, esses aqui o pessoal confunde, ó, agente de trânsito, guarda portuário, faz parte aí, beleza? Tranquilo. O que mais que eu preciso que você saiba? Do acompanhamento público da atividade policial. Então há sim um acompanhamento público da atividade policial, há, de acordo com a nossa lei aqui que a gente comentou. E como que seria isso? A União, Estado, DF e municípios, olha aqui, ó, devem, não é pode, a prova pode fazer um trocadilho, instituir órgãos de ouvidorias. Esses órgãos de ouvidoria são dotados de autonomia e independência no exercício das suas atribuições. Então, a União, Estado, DF e municípios, referente aos órgãos da ouvidoria, tem uma obrigatoriedade, tá aqui, ó, tem uma obrigatoriedade de instituir essas ouvidorias. O que mais? Deixa eu sair da frente aqui. O que vai fazer, então, uma vez instituído aqui a ouvidoria, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o recebimento e tratamento de representações, elogios, sugestões de qualquer pessoa, que qualquer pessoa pode levar à ouvidoria. Então você, enquanto policial militar do estado do Ceará, se você foi elogiado, você nunca vai saber. Agora, se você foi criticado ou alguém falou, fez uma denúncia, algo para a ouvidoria, tenha certeza, vão atrás de você, meu irmão. Você tá lascado. Então é importante você conhecer isso aqui, beleza? Deixa eu ver mais o que eu... Ah, não, aí acaba aqui. Tranquilo? Show de bola? Então anote isso daí, importante você lembrar. Eu lembrando que nós estamos falando aqui de uma reta final. Se é uma reta final, eu vou um pouco mais acelerado. Lembrando, se você tá assistindo, tá falando, meu, tá muito rápido, não tô entendendo, para tudo, vai aqui embaixo na descrição do vídeo, tem todas as aulas esquematizadas daqui, mas aí eu vou devagarzinho, eu vou passo a passo. Então, por exemplo, essa aula, esse tema que eu falei aqui de segurança pública, lá no vídeo eu falo quase 40 minutos, velho. Quase 40 minutos falando do que eu falei agora em 10, 15 minutos. Tá bom? Pessoal, espero que você esteja gostando. Deixe seu comentário se você está gostando, se não está gostando. Crítica, sugestão, fica à vontade, tá bom? Então eu vou parar aqui que eu vou continuar, já vou gravar a parte 3 e vou. Como eu falei para você, eu vou tentar colocar vídeo todo dia. Eu vou colocar vídeo todo dia. A minha ideia inicial é colocar 2 vídeos, um de manhã e um à noite. Um de meia-noite até a sexta-feira da sua prova. E um dia que antecede a prova eu quero fazer uma revisão ao vivo aqui com vocês, tá bom? Mas a gente vai falando aí enquanto eu vou gravando. Valeu, até o próximo vídeo.